Você lembra uma vez quando você disse num vídeo que a gente gravou que você não é a favor de dar o peixe sem de ensinar a pescar? Uhum. E eu acho que não existe ninguém assim que seja de fato contra isso. Ah, só que. E assim, eu vou desenvolver um raciocínio que é bem raso, porque eu estou tentando explicar uma coisa do nosso país. É, o problema não é que falta peixe no nosso país. No nosso país falta lugar para pescar no rio, na beira do rio. É como se você tivesse um rio com muito, mas muito peixe mesmo. Só que as pessoas que se alinham ali na borda do rio para jogar a vara e para ficar pescando, tem muito mais gente do que beira de rio para pescar. Tem muito mais gente do que canoa para pescar. E a demanda de peixe não é tão grande quanto a quantidade de pessoas. Posso dar uma viajada? Sim. Uma vez eu falei isso e eu tinha, sei lá, eu era bem nova. E me falaram algo parecido com isso. E eu disse assim, cara, como ia ser legal se a prefeitura desenvolvesse uma sequência de cursos Uhum. para as pessoas mais carentes. Os pobres, não vou falar carente pra mim, enfim. E aí ela abrisse uma fábrica. E vamos supor que nesse curso você ensinou umas pessoas a fazer mochila, outras a fazer sapato e outras a fazer estojo, enfim, cada uma aprendeu uma determinada função e aí se cria uma fábrica e que faça isso. E aí com essas coisas que as pessoas estão fazendo, seja distribuído para escolas ou sei lá, para o que precisar, entendeu? Então a prefeitura ia estar gerando pessoas capacitadas, Uhum. ia estar gerando emprego, Uhum. ia estar movimentando a economia da cidade, Uhum. ia estar prestando serviço para cidade, entendeu? Tipo, para escola, ou seja lá o que mais E precisar. por que essa coisa lógica que é tão ideal pra gente, né? Ou seja, por que uma coisa ideal que é tão lógica? As duas coisas servem. Por que uma coisa tão aparentemente fácil de resolver não dá certo? Porque você tem umas 200 famílias que tem uma vara que quando você joga ela sai 500 peixes de uma vez. Assim. Que são famílias que vêm aí de capitanias hereditárias que acumulam todos os recursos e elas são donas de toda a terra e de toda a produção. Então a gente não fala assim, vamos aprender nessa feirinha da prefeitura a fazer salsicha. A gente não fala, eu vou aprender nessa feirinha da prefeitura a cortar boi porque ou a plantar alguma coisa, porque a terra ela está toda sendo plantada soja, e toda a produção ela é meio que mecanizada e o Essas 200 famílias são encarregadas de tudo isso. Então, tipo, não tem espaço para eu crescer como pequeno agricultor, porque já tem uma família que está fazendo isso em grande escala e não tem como competir com. e aí assim a gente tem muito interesse em exportar muita produção agrícola de poucas famílias e a gente tem pouquíssimo interesse em gerar uma indústria que seja eficiente. Por quê? Porque comprar da China é mais barato. Então por que é que todas essas feiras de vamos fazer calçado, vamos fazer mochila, vamos fazer qualquer coisa, vamos pegar uns tornos mecânicos e começar a fazer umas peças aqui, por que nada disso compensa? Porque comprar tudo da China sai muito mais barato. Então tudo aquilo que a gente puder comprar da China, a gente se priva de fazer aqui. E se a gente fosse um país muito industrializado, se o mercado agricultor ele tivesse que competir com todas as outras coisas que a gente também exporta, quanto mais você exporta, quanto mais compram do Brasil, mais o real se valoriza. Enquanto a gente estiver vendendo um monte de coisas, se as pessoas estiverem interessadas nos nossos reais, porque qualquer país que venha comprar soja do Brasil, primeiro ela tem que comprar real. E é o fluxo de moeda, é a oferta, é o interesse pela moeda que faz o câmbio variar tanto. É, não há interesse de desenvolver uma indústria que seja competitiva com o mercado externo. Então a gente fica brigando por causa de corrupção, 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 corrupção. Corrupção é terrível para o nosso país, sim, mas a improdutividade também. Então essas 200 famílias, para que elas mantivessem as coisas funcionando no país do jeito que elas querem que funcione, elas tiveram que carregar o peso que é lidar com a fome de quem simplesmente não consegue gerar riqueza. Por quê? Porque já que quando ela joga a vara, ela puxa 500 peixes de uma vez. Tem umas 300 famílias aí
com fome. E assim, o cara que pesca um peixe, ele não consegue encontrar ninguém interessado em comprar o peixe dele. Ou você acha que se você plantar soja no quintal da sua casa, você vai conseguir passar por todos os trâmites necessários para encontrar um chinês para comprar de você? Passa pela sua cabeça assim, nossa, a gente tem um terrenão aqui, vamos plantar soja e vender para a China? Não passa na sua cabeça. E aí o que você pode é plantar alface e tomate para vender na feira. Mas aí assim, você cuidaria de um repolho com o trabalho que um repolho dá para cuidar, para ir lá e vender na feira por R$ 2? Quanto custa um repolho? Não sei. Mas você entende que assim, é muito difícil você viver disso numa produção familiar. Então as famílias elas não conseguem gerar riqueza e o nosso problema, além de corrupção, é a improdutividade e a incapacidade de gerar riqueza, porque a gente não consegue se juntar com os nossos vizinhos e formar uma pequena indústria que seja competitiva com alguma coisa que venha da China ou com alguma coisa que compita com os latifúndios grandes que a gente tem. Então, essas famílias, para elas continuarem na zona de conforto que elas têm que, pelo menos, saber lidar com as consequências que é fazer o país funcionar do jeito que ele funciona. E aí, o que você precisa? Manter as famílias alimentadas. E é que vem o Bolsa Família? Sim. Então, assim, Bolsa Família, ela escraviza a pessoa a longo prazo, sim, mas é melhor do que nada. É melhor do que nada. Então, você dizer que você é contra o Bolsa Família por algum motivo é muito predatório, porque você diz que tipo essas famílias elas têm o direito de continuar controlando tudo e de serem donas de tudo. E além de tirar o peixe, não dá nem uma filé, nem uma postinha do peixinho que é o Bolsa Família. Além de você não dar o espaço para ele pescar, além de você odiá-lo porque ele não aprende a pescar porque ele é burro e porque ele não quer, você acha que ele não merece ganhar um peixe quando na verdade você está jogando uma vara e puxando 5.000 peixes. Então é desonesto e é cruel você dizer que os pobres eles merecem o estado de pobreza porque eles não merecem o estado de pobreza. E se uma mãe ela chegou num ponto de miséria, de falta de educação, de falta de base e de falta de explicação do mundo em que ela vive, ao ponto de querer um filho a mais para a renda familiar dela aumentar R$ 70 a mais, a culpa é a sociedade inteira que deixou aquela mãe chegar naquele ponto. Não é daquela mulher que chegou naquele ponto com a visão de mundo que ela tem. Então é muito fácil para um meritocrático que entrou na empresa e galgou todos os passos e chegou onde ele chegou dentro da empresa, falar assim, eu consegui. Mas o fato dele chegar lá no topo e falar eu consegui, não significa que haveria margem de rio para que todos chegassem àquela posição. Porque se todo mundo na comunidade fosse tão dedicado quanto ele, tão inteligente quanto ele, tão bom quanto ele e tão abnegado quanto ele na carreira e ao longo da vida, se todo mundo tivesse abrido mão de ter família, de ter filhos, para se dedicar somente a estudar, de trabalhar 16 horas por dia para conseguir chegar naquela posição, aí ele teria o quê? Mais 100 milhões de pessoas para tentar ocupar aquela mesma vaga de diretor naquela grande empresa que ele se orgulha tanto de ter alcançado. Então o fato dele ser uma exceção, dele ser um diretor que saiu do Heliópolis, mostra que existe uma regra muito maior que é que as pessoas que nascem lá não chegam. Tanto é que ele, quando chegou, se destacou. Porque a sociedade ela não foi criada para que ele estivesse lá. Esse ponto mostra que assim, existem muitas coisas envolvidas em tudo isso. E aqui, lindo, eu quero colocar a diferença do discurso e da prática. Então, o Lula, o PT, quem quer que seja, quando você aumenta o Bônus Família e mantém as famílias ainda mais na inércia, porque elas não são educadas, não são ensinadas a gerar riqueza, elas não ganham margem de rio para poder pescar, ele está sendo socialista ou capitalista? No discurso ele pode ser socialista, mas na prática ele está sendo extremamente capitalista porque ele está defendendo o capital das 200 famílias que mantêm as leis e a economia funcionando de acordo com seus interesses. Vamos supor que essas 200 famílias pescam 500 peixes e aí tem 300 famílias com fome. Imagina se essas 300 famílias se revoltam e atacam. Aí a gente entra num negócio perigoso que a gente não pode falar. Não, mas... eu não então quero falar sobre isso, porque senão eu vou me entregar aqui, eu não posso. O ponto é que é por isso que essas 300 famílias precisam do Bolsa Família. É por isso que ela recebe esse dinheiro. Pra manter ela nesse estágio entendi o seu ponto e eu caí num ali. Tipo assim, eu sei,
É melhor do que nada, né? Sim, as então pessoas talvez vão batalhar a pra- Bolsa Família, a mesma que está sendo atacada por quem está em posições mais confortáveis dentro da sociedade, elas são a única coisa que impedem uma Revolução Francesa aqui. É. Porque a Revolução Francesa aconteceu quando as pessoas, passando fome de verdade, tomaram a Bastilha, entraram no castelo, mataram todo mundo e falou, acabou essa porra. Então você percebe que até a ajuda humanitária para as pessoas que estão aqui embaixo, ela faz parte da estratégia de quem está lá em cima, que já aprendeu que revoluções francesas acontecem, que eles não podem deixar o caos e a pobreza chegar num nível de miséria tão grande ao ponto deles serem descobertos e decapitados. Porque quem ganha a Bolsa Família não sabe nem quem essas famílias são. Até um tempo atrás eu também não sabia. Por isso que a gente diz que educação é a base de tudo e a reflexão em relação a essas coisas são a base de tudo. Então, toda vez que você, pro resto da sua vida, encontrar pessoas debatendo socialismo e capitalismo e falando que o Bolsonaro salvou a gente do socialismo, o que você vai dizer para essa pessoa? Eu vou dizer. Manda ela tomar no cu, é melhor. Nada.